Olá, nossas gotas, né, nosso público. Esse é o primeiro podcast do Gotejamente, que vai ser o nosso canal de conversa, de aprendizado, de conhecimento, né? Então, é o podcast introdutório, vocês saberem aonde vocês estão pingando, né? Eu gostaria de me apresentar, sou a Daiane Porto, serei uma das apresentadoras, né, do canal. Eu sou engenheira química, técnica química também, né? Tenho pós em SG, com a parte de processo, e sou muito ativa, né, no saneamento, e linkada também a questões sociais, assim, né? Eu trabalho como voluntária, sou presidente do ITAS, um instituto recém-lançado de saneamento, e já participei de projetos importantes no saneamento no Brasil. E também sou mãe, né, de um filho de 10 anos, que está dentro do espectro TEA. Sou faladeira, amo arte, enfim. Logo vocês vão me conhecendo, né, no decorrer dos podcasts, né. Então, bora lá, vou apresentar agora, vou passar a bola pro Felipe. Então, boa noite para todo mundo. Como a Daiane falou, é nosso primeiro podcast, então a gente vamos nos apresentar para vocês. Eu trabalho com saneamento também, já tenho uns bons anos aí, 16, 17 anos de saneamento. Trabalho com plano de segurança da água, gestão de riscos, trabalho junto com a Daiane no Instituto Técnico, no ITAS. Então, eu sou diretor técnico de gestão de riscos e plano de segurança da água, junto com ela. Estou aqui para a gente fazer um bate-papo com as pessoas, para a gente conseguir compreender qual que é a dificuldade de cada um nos seus setores. Então, o Gotejamente, não só vamos falar de água, a gente vai falar de muito mais coisas. Eu e a Daiane, nós somos membros do Catalyst, que atua em 138 países com ODS, então vai ser um assunto que vai ser muito abordado aqui também. A gente vai falar bastante das ODS, da Agenda 2030, que a gente precisa cumprir. A universalização do saneamento vai ser um assunto muito, muito em pauta também, tá? Questão de inclusão, então tem bastante coisa que a gente vai conversar com vocês. Eu sou biólogo de formação, especialista em tratamento de água e gestão de recursos hídricos, tenho pós-graduação em engenharia sanitária, engenharia ambiental, em função de gestão de riscos, eu sou Master Black Belt também, então tem bastante coisa para a gente conversar, e eu espero que todo mundo goste dos assuntos que a gente vai abordar aqui. A nossa pretensão é chamar bastante gente de várias áreas para conversar com a gente. E é engraçado, né, que o Felipe é biólogo, né, mas ele teve a atuação dele é muito mais atuação de engenheiro, né. E eu sou engenheira e o pessoal às vezes acha que eu sou de humanas, né. Então, assim, é engraçado, né, o pessoal aqui com a visão, assim, bem ampla, né. Vamos ver, acho que a primeira pergunta, né, que o pessoal acho que gostaria muito de saber, né, o Felipe pode começar respondendo, Felipe, eu acho que como é que surgiu o Gotejamente? Como é que surgiu o Gotejamente? Cara, o Gotejamente, na realidade, ele surgiu numa conversa de WhatsApp, né, entre a gente. Nós fizemos uma live sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, que ela foi bem interessante, sabe? A gente conseguiu conversar com bastante gente envolvida com isso. E assim, ó, foi uma live que durou quase 3 horas, e chegamos no final dela pensando, pô, faltou ainda tempo para falar mais coisas. Tinha muito mais coisa para colocar nessa live, tinha mais gente querendo falar, muitas perguntas do pessoal que participou também.
E aí nós sentamos, conversamos um pouco, e aí a gente chegou à conclusão que a gente tinha que ter um espaço para as pessoas falarem também sobre os assuntos que elas entendem, e, e expor de uma forma um pouco mais, digamos que informal, dar realmente a liberdade da pessoa falar o que ela pensa sobre tal assunto. É, Surgiu aqui. A Daiane também pode não, concluir. deixar mais à vontade, né? A pessoa se sentir um pouco É, mais em casa, né? Sem. porque as lives dutas elas são muito técnicas, então a gente conversa muito da área técnica, acaba falando bastante coisa que, na realidade, talvez alguém que esteja ali não entenda, e a pessoa que está falando também, ela precisa se expressar, ela quer falar mais e às vezes ela não tem tempo de fazer isso, porque tem mais gente na live. E o objetivo do Gotejamente foi isso aí, é pegar uma pessoa só e conversar com ela. E uma coisa, né, Felipe, que a gente sentiu, quando está fazendo uma live técnica, você está lá para tirar as dúvidas e tal, mas também a gente tem aquela questão, às vezes, do tempo, né? E tem questões que às vezes não é técnica, é o que você pensa, o que você acha, e aí fica mais complicado numa live que você tem que cortar, ou às vezes você está com um monte de gente, e aí a pessoa acaba entrando numa seara que o outro não gosta, fica ofendido. E a gente estava falando, né? A gente tem podcast de tantas coisas, né? Eu gosto bastante, e a gente não fala do saneamento. As pessoas. É estranho, mas as pessoas sabem muito pouco do saneamento, né? Então a gente começou pensando nisso, né? Depois a gente vai explicar um pouco mais que não é só sobre isso, Sim. mas a ideia é deixar a pessoa à vontade, né? Como se estivesse falando com, lá, numa mesa de bar, e a questão do respeito também, né? Então a ideia é a gente também ouvir outros pontos de vista. Com certeza. Porque às vezes até abre a nossa mente, né? A gente pensa de uma forma e de repente a gente vai lá e pensa em outra, né, Felipe? Tanto é que essa live que a gente fez aí sobre as inundações no Rio Grande do Sul, ela foi uma live muito construtiva para todo mundo que assistiu, mas eu e a Daiane, como mediadores da live, a gente terminou a live e falou um para assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Porque a gente sabe que muita coisa ali envolve governo, envolve... E aí a gente teve uma discussão, não foi nem política, foi uma discussão que leva para um lado partidário, que foi um pouquinho complicado de conduzir, sabe? Sim. E aí, quando a gente começou a dar uma mediada nessa situação, para não deixar também o assunto correr, porque era perceptível que tinham pessoas de partidos diferentes ali, tanto é que no chat o pessoal comentou, deixa ele falar, não sei o que. A gente pensou nisso aí, só que se a gente deixasse falar sobre partido, sobre isso, sobre aquilo, foi fulano que fez errado, Tá foi muito isso, polarizado, né? aí a gente ia começar a perder o foco da nossa live, e não era essa a ideia. Por isso que a gente mediou. E aí nós conversamos, e daí a gente chegou na conclusão, se realmente o cara quer falar que, a culpa foi do governo isso, o governo aquilo, não fizeram isso, não fizeram aquilo, vamos então abrir um espaço para a pessoa se sentir à vontade para falar. A gente não queria também colocar o ITAS como alvo de qualquer questão partidária ou política, e por isso surge a ideia do gotejamento, sabe? Justamente para isso, para dar a voz ao pessoal. Quem vai estar conversando com a gente vai poder falar o que pensa, vai poder expor a sua opinião sobre tal assunto. Tá? A nossa forma de mediação no podcast vai ser bem mais branda do que é numa live técnica. Tá? E aí, essa que é a ideia, é abrir o espaço para a pessoa se sentir à vontade para falar o que ela pensa e a opinião dela sobre o assunto. É verdade, né? Assim, vai ser mais branda, né, da questão de ouvir, mas como o ITAS, a essência dele é técnica, então, se a gente vê que a pessoa está falando alguma coisa tecnicamente que a gente entende já tem conhecimento que está errado, a gente vai sim questionar, né? E às vezes, como são vários temas, pode acontecer que a gente não precisa de especialista naquilo. Então, a gente, se for falar de alguma coisa, vocês podem ter certeza que o pessoal olha, tem a contra-resposta. Na verdade, a gente quer fazer as pessoas, né, refletirem, aprenderem sobre diversos assuntos, né? Com certeza. E da mesma forma que a Daiane falou, da questão de ser mais brando, não quer dizer que nós
não vamos perguntar coisas também que talvez a pessoa fique meio assim, opa, por que estão me perguntando isso? Porque da mesma forma que a pessoa vem aqui para falar o que ela pensa, a opinião dela, a gente também pesquisa sobre a pessoa que a gente está entrevistando e está conversando com ela, justamente não para colocar em xeque as opiniões, mas sim para esclarecer algumas coisas que podem surgir no meio do caminho, ou então alguém pode levantar uma questão no chat e a gente consegue conduzir isso aí, trazer para a conversa, dizendo, ó, fulano de tal, então em tal ano aconteceu tal coisa, o seu nome estava envolvido, como é que é a situação. Então, o podcast é justamente para isso. A gente toma esse cuidado, né? Então, já aconteceu mais de uma vez nas lives, né, Felipe? Normalmente o Felipe é um pouco mais pacífico, né? Deu a pessoa falar, daí eu falo assim, olha, você está equivocado. Eu já vou pegando o dado, né? Então, é uma coisa assim, que o pessoal tem cuidado. Você vai falar, tenha certeza, né? Eu até falo, se eu não sei, eu sei quem sabe, né? Sim. E então, essa é a ideia. Eu acho que a gente vai ouvir, aprender, né? E qual que foi a ideia? Eu sou de São Paulo, né? Eu moro agora do lado de São Paulo, em Jundiaí, mas eu acostumei a ouvir muito podcast no trânsito, né? No carro. E então a ideia é essa, a pessoa se sentir familiarizada com o tema. A gente vai abrir, né, espaços as pessoas mandarem perguntas para a gente, os temas, e a ideia é sempre a gente trazer aqueles temas que as pessoas não sabem, ou que às vezes têm medo ou de falar, de externar, para que a gente consiga pensar, né? E aí eu acho que a outra coisa que é importante, né, Felipe, que todo mundo ia querer saber, por que do nome, né, Felipe? Você quer começar aí? Por que goteja mente, né? É o nome... Isso é uma coisa que eu sou obrigado a falar, assim, ó. Tem que deixar a Daiane explicar, porque a Daiane tem uma cabeça que funciona a mil. Enquanto ela está pensando em mil coisas, eu estou tentando processar a primeira que ela falou ainda, muitas vezes. É verdade, Isso é. E aí, às vezes, complica um pouco até a nossa questão de comunicação. Mas, enfim, é uma coisa que acontece em qualquer lugar. Nós somos, querendo ou não, nós somos uma empresa, né? Pessoas trabalhando juntos. Além de mim e da Daiane, vamos apresentar o podcast, que ela comentou, a gente sempre busca informação para não falar besteira para as pessoas. Tem pessoas que trabalham com a gente também, que ao mesmo tempo que a gente está falando, a pessoa está pesquisando, está olhando o que está acontecendo, o que o outro falou, se realmente bate com o que a pessoa está falando, se é verídico, não é? Tá? Justamente para a gente poder confrontar em algumas situações. Só que dentro de uma live técnica é um pouco complicado a gente fazer isso daí. Se bem, né, o Felipe falar, né, gente, ele falou assim, de eu falar do gotejamente, na verdade, o gotejamente, ele saiu um pouco do foco do que ele seria, né, ele seria mais linkado ao Instituto, depois a gente vai falar isso, mas o porquê do nome, né, a gente tem lá um grupo com os diretores do ITAS, e eu falei que queria muito fazer um canal de Spotify e eu queria ideias de nome. Aí o pessoal começou a lançar, né? E aí água é vida, os nomes assim muito, sei lá, muito, né? E aí eu falei que eu queria alguma coisa linkada à palavra gota, né, Felipe? Que eu tô com essa mania, daí o pessoal falou sempre assim, que eu falo que nós somos gotas de um propósito maior. Sim. E aí fomos, goteja aqui, goteja lá e tal, e nada, né? E aí, de repente, né, um dos fundadores do ITAS, o Flávio, ele lançou esse nome, Gotejamente. Que eu falei assim, que eu queria gotas, porque a ideia do gota, eu queria que fosse alguma coisa que ficasse assim, sabe quando você tem a torneira, que você fica lá, pam, pam, a gota, ela incomoda? Eu queria, com essa ideia, para que fizesse a pessoa se sentisse incomodada por não saber e querer aprender, ou seja, vou lá fechar a torneira, né? Vou lá. E só que, de repente, daí o Flávio fala, goteja
mente, né? Gotejar a mente. Aí eu falei, meu, perfeito, né? Porque assim, uma gotinha, uma gotinha, uma gotinha também, quando você vai ventar, demora, mas daqui a pouco o copo tá cheio. Então, assim, vamos, né, gotejar a mente com informação. E aí, como a gota incomoda, se você goteja a mente, você vai fazer a pessoa também se incomodar para querer buscar o conhecimento. E aí entra em outra fase que eu falo muito, né? Que o posicionamento ele deve vir depois do conhecimento. Então, eu achei esse nome perfeito, né, Felipe? Isso é uma coisa, essa última frase que a Dani falou, que o posicionamento tem que vir depois do conhecimento, isso é uma realidade muito grande no nosso meio de trabalho. O saneamento tem muita gente falando besteira, muitas vezes, porque não sabe o que está falando, não conhece sobre o assunto, simplesmente pega uma informação picada, assim, quebrada, e acha que é aquilo e joga num grupo técnico dizendo, ó, isso aqui é ruim para a água. E aí tu vai ver, não faz sentido algum. Principalmente para a gente, nós trabalhamos diariamente com isso, nós temos conhecimento técnico sobre isso, e a gente está sempre buscando se atualizar para justamente não falar besteira, sabe? E aí essa que é a ideia, é também contestar e informar, sabe? Pô, por que o cara falou isso aí? Então tem algumas situações, do flúor, põe flúor, não põe flúor, é ruim, é isso, aquilo. Não, conheçam, saibam o que estão falando, para depois a gente poder realmente se posicionar sobre alguma coisa, sabe? Então, é algo que eu percebo muito dentro do nosso meio de trabalho. A Daiane é uma pessoa que se posiciona muito sobre bastante assunto, tá? E geralmente, quando ela se posiciona, ela já está um calhamaço de coisa assim, ó, de informação para poder falar. E aí muita gente se incomoda com isso, porque acaba que são rasos no assunto, ou então não foram buscar mais informação. E assim, ó, essa é a nossa ideia, é trazer informação para todo mundo. E aí também a gente está extremamente aberto para alguém queira contestar o que a gente falou, quero falar com vocês, eu quero marcar um podcast com vocês, porque eu quero contestar o que vocês estão falando sobre saneamento, sobre isso, sobre aquilo. Aí, tudo certo, a gente está aqui, está aberto a É qualquer tipo de verdade. E isso que conversa. você falou, a gente está aberto, né? Isso aí, Então, tem coisas que você pode ter diferentes pontos de vistas, né? claro. Mas a gente fala assim, quando é ciência, eu falo uma frase também bastante, que 1 mais 1 é igual a 2, não importa para quem, né? Então, Sim, tem coisas que não dá para você, sabe, são, sei lá, a lei de Newton, 1 mais 1, 2, não é 3, né? Mas tem coisas, por exemplo, olha, a opinião, né? Mas saneamento, por exemplo, o saneamento no tratamento, ele é muito técnico, né? Então, assim, o que a gente estava sentindo, que é engraçado, ele é uma área muito técnica, porque ele mistura química, hidráulica, né, o dados também, né? E aí as pessoas estavam falando tantas besteiras e comecei, eu falei, gente, é complicado. Então, uma coisa que o Felipe falou que é verdade, eu sempre estou preparada, já é uma característica minha de eu quero saber o outro lado, sabe? Isso dá em todas as áreas da minha vida, desde a religião que eu sigo, desde as coisas que eu faço, eu leio para poder ver se alguma coisa, né? E o que a gente está vendo hoje no saneamento na verdade, eu uso muito uma frase que água não é produto, né? Por quê? Porque às vezes eu fico pensando se é lançado algumas fakes porque a pessoa da área não sabe ou porque aquilo é interessante para ela, né, Felipe? Porque sim. tem coisas assim que eu falo assim, gente, como é possível? Você escuta a pessoa ensinando aquilo, só que quando convém, vai para o outro lado. E a área de saneamento, ela tá muito polêmica, porque assim, ela acaba linkando tudo, né? O Felipe falou que é gestão de risco. Aí você liga também, você linka com a parte dos químicos, você linka com a parte social. Só que você também, nossa, por
porque tudo vai água, gente. Então, aí foi assim, né? Gotejar a mente, né? Porque gotas tinha um pouco a ver com a água, né? E jogar na mente, né, Felipe? Eu acho que é uma coisa que eles gostariam bastante de saber. Que você acha mais que é importante a gente não esquecer e falar para eles? Assim, ó, eu acho que o importante é que eu quero uma coisa que todo mundo pode ficar bem tranquilo. Todo tipo de informação que a gente trouxer para cá vai ser algo que a gente já estudou muito, que a gente foi atrás de muita informação. A gente vai provavelmente abrir um canal para sugestões de assuntos também. Uma coisa que eu vejo que é bem interessante, assim, a questão de PSA, que é o Plano de Segurança da Água, que é de saneamento isso. Eu e a Daiane, a gente atua com isso, tá? E eu fiz uma palestra para um pessoal de universidade do Espírito Santo, pessoal da área, e muita gente não sabe ainda sobre PSA no Brasil, sabe? Sim, é verdade. É muita coisa, né? Uma coisa que é importante a gente falar também, que se o nome foi dado no ITAS, por que que o gotejamento não é do Não é ITAS? linkado com isso, isso é Acho que é uma uma coisa coisa importante para que é se bem falar, né? importante. Porque não era a ideia inicialmente, o gotejamento seria sim do ITAS, né? Mas aí Não, fala aí, Felipe. não, nada mais justo que a presidente do ITAS explicar porque que não faz parte do, não é Na linkado. verdade, que ela é a culpada, né? Ela é a culpada de tudo isso. O que que acontece? Gente, é complicado, porque assim, tem o ITAS ele é técnico, é um instituto que você tem simplesmente os maiores nomes nas áreas de atuação, sabe? A gente teve um cuidado muito grande, um crivo muito grande, assim, autores de livro, gente referência, e até mesmo lá, se coloca alguma coisa no grupo lá do ITAS, gente, peraí, você tem certeza disso? Se é uma opinião, mas quando é ciência, o meu pessoal jogou, não tenha dó. Mas o que acontece? A gente está, infelizmente, no mundo que às vezes as pessoas não entendem que tem assuntos que eu posso pensar diferente de você e que ainda assim está tudo bem, sabe? E aí é complicado, por exemplo, quando a gente foi fazer uma das lives, o pessoal falou assim na do ITAS, não é legal, porque tem gente que não gosta desse assunto e não gosta daquilo. E as pessoas acabavam atacando, né, as pessoas do ITAS, tipo, tentando censurar, né, Felipe? E a gente se sentia Isso. um pouco meio que, tal assunto. E quando a gente pensou no gotejamento, a gente começou a ampliar a mente, assim, de tipo, a gente não vai falar só de saneamento. Saneamento está linkado com tudo. E por que a gente, os ODS, por exemplo, né? Porque eu preciso entender, por exemplo, que o saneamento, ele reflete no social. Ou, às vezes, que nem mudança climática, que também reflete no saneamento, mas o foco é ali. Então, o pessoal falava assim, não pode sair de água, não pode tal. Ou se você falar isso, vai ficar feio para mim, porque, eu vou perder patrocínio. Aí, o que é patrocínio, assim, sabe? Porque, às vezes, as pessoas, elas atacam, né? E aí eu falei assim, então é melhor tirar do ITAS, porque é claro que eu sei, gente, que como presidente do ITAS, tudo que eu falo vai refletir no Instituto, vamos linkar, né? Só que é um instituto, é uma associação. Hoje eu sou presidente, né, Felipe, esse é diretor, e daqui, né, sei lá, amanhã seja mais, sim, o estatuto ele é muito amplo, eu não Sim, tomo decisões sozinhas. Então, é muito louco, porque, assim, por exemplo, o Felipe falou do exemplo da floretação. Gente do céu, a floretação foi até antes do ITA, a primeira live, né, que eu cheguei com o pessoal da saúde pública, como fui apedrejada. Por quê? Porque ali também tinha interesses econômicos. E aí as pessoas vão lá e vão encher o saco do pessoal do ITAS. Nossa, a live da privatização, por exemplo, Jesus Cristo. Então, só que é engraçado que as pessoas, elas não chegavam em mim, né? Elas chegavam assim, olha,
os diretores ou fundador, ela não pode falar isso, ela não pode falar aquilo. E eu falei assim, gente, peraí, eu não estou dizendo que 1 mais 1 é 3. Então, assim, eu estou mostrando, sempre mostro o dado. Eu posso, sim, pensar diferente, mas eu não queria também que as pessoas do ITAS começassem a levar porradas no lugar, né? E aí eu falei assim, não, vamos tirar, porque daí a gente abre. Que, por exemplo, tem assunto que, sim, as pessoas podem ter lados diferentes. Então, a gente pode mostrar os dois lados, em vez de ficar num fight e tal. E aí foi assim, né, Felipe? A gente falou assim, não, é melhor tirar. E quando a gente viu o gotejamento, ele tá assim, ele vai ter uma parte especial só para saneamento. Por quê? Porque eu sou especialista em saneamento, né? O Felipe é de saneamento, né? E a gente está no Instituto cercado por especialistas de saneamento, mas a gente acaba tendo uma abertura maior para falar também dos objetivos do desenvolvimento sustentável, certeza. porque muita coisa às vezes acaba refletindo, né? Então o saneamento ele não está sozinho, né, Felipe? Acho que é uma coisa assim. Isso envolve tudo, saneamento é saúde pública, é conscientização, enfim, tu envolve muito assunto com o saneamento. Uma coisa se água é vida, como todo mundo fala que água é vida, o saneamento é vida também. E sem saneamento a gente não faz nada, sabe? Então, ele Exatamente. tem muito cuidado. Como a Daiane falou, ele não é linkado com o ITAS, mas ele abre espaço para o ITAS. Ele é apoiador do ITAS, né? Apoiador do ITAS. O ITAS vai ter também espaço para falar. A gente pretende trazer algumas pessoas do Instituto também para falar sobre assuntos jurídicos, ambientais, sabe? Então, A bastante. gente tem tanta cadeira lá, a gente é tanto especialista que só com o ITAS aí você já tem mais de 35 temas, assim, Isso. uns Então, tem bastante 40. coisa. Tudo, né, Felipe? Tem o pessoal do advogado, tem. Isso. Nossa, é muito. Tem do compliance, enfim, a gente tem uma Exato. gente, Direito humano, né? Direito das águas, direito das né? águas, que é uma área. Pô, tem uma galera muito boa, assim. Tem o cara que é sobre meteorologia, tem dessalinização, então tem muita gente Sim, legal, assim, sim. para trabalhar. E a gente quer apresentar um pouco mais o ITAS para vocês, né? Ele é novo, assim. Por que a gente surgiu, que eu acho que isso até dá um podcast, né? Mas assim, a mesma essência que fez surgir o ITAS fez surgir o Gotejamente. Por quê? Quando a gente foi conversar, né, que eu falei, Felipe, eu já estava com essa ideia e tal, eu chamei ele para junto, porque a gente está sentindo que as pessoas no saneamento, o saneamento está perdendo a parte técnica, as pessoas não estão tendo mais conhecimento, quer ser, seja porque também está se pagando às vezes muito mal, então as pessoas acabam se desestimulando, começa hoje, daqui a pouco está no emprego, quer porque a qualidade dos mananciais estão mudando muito, Sim. quer porque o pessoal tem preguiça de estudar. Eu acho que a internet ela trouxe muita informação, mas ela trouxe um lado da preguiça. O AI não pensa pela gente. E aí a gente falou, não, a gente tem que trazer voz, porque quando foi a questão da florestação, por exemplo, a gente teve muita dificuldade para se posicionar, né? Por quê? Porque a questão da voz. E aí falou assim, puxa, vamos abrir um instituto. E qual que é o diferencial do ITAS? Por exemplo, se tiver uma reportagem, eu tenho uma cadeira técnica, que é a da ODS, né? Mas, por exemplo, vai falar de remediação. Eu não sou especialista em remediação, embora eu tenha um amplo conhecimento, eu vou passar para o especialista, né? Por quê? Porque é uma coisa que o pessoal não entende, o que a gente tem visto isso muito nos institutos vigentes, né? A pessoa da cadeira tal, a pessoa não sabe nem nada da cadeira tal, só que daí a pessoa já não sabe da cadeira dela, só que ela é de outra cadeira que ela também não sabe, enfim. Então, o que a gente quis começar, qual que é a base do ITAS? Colocar naquela cadeira uma mente que seja especialista. E aí, quando você vai abrindo, você vai vendo que tudo é muito amplo. Foi a mesma coisa da ideia do gotejamento. A gente quer que o conhecimento, ele se funda, porque a gente entende que o conhecimento, ele pode, de fato, né, mudar
o mundo, e eu falo assim, mundinho do meu lado, que daí do meu lado é como se fosse assim exponencial, né? Ai, Felipe, eu acho que É, enfim, a essência do cotejamento é isso aí, a gente trazer o máximo de informação com responsabilidade, isso é uma coisa que é inegociável para a gente, tá? É trazer a informação com responsabilidade. E aí, assim, ó, e aí do ITAS, e aí vem o gotejamento, e aí nós fazemos a parte do Catalyst, e vem mais um projeto nosso também, de ODS, de educação ambiental. Então, assim, gente, uma coisa puxa a outra, e é muito interessante porque nós vamos trazer para o gotejamento também o outro projeto que a gente tem juntos, que fala sobre as 17 ODS, sobre ensinar para as crianças através de educação ambiental de forma lúdica, e também das empresas poderem olhar para esse projeto que a gente tem e dizer assim, pô, eu quero esse personagem para mim porque esse personagem representa o que eu quero no mundo. Tá tudo certo, eu quero vários personagens, então tá tudo certo. A gente consegue incluir isso daí para várias temáticas para justamente conseguir o que a gente quer no mundo, que é trazer informação, que é educar as nossas crianças para que no futuro a gente tenha um mundo melhor, mais limpo, sabe? Que a gente não fique naquela bolha de que a gente tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar do meio ambiente, mas ninguém cuida. Então, vamos é começar de. verdade. Na verdade, educar as nossas crianças, né? A gente também tem falando educar os nossos adultos, né? Também, também. A gente está numa situação assim muito, muito complicada, né? A gente tem que criar hábitos depois de grande, de adultos, e a gente sempre tem o que aprender. Então, a ideia do gotejamento é isso, né? Enfim, né? Eu acho importante, né? Uma outra coisa assim que a gente falou, né? Não é só de saneamento, do que vocês vão ouvir a gente falar aqui, né? Não só os temas do momento, mas assim, temas que a gente vai bater muito, né? Temas sempre linkados a esse âmbito do ODS, mas como a gente tem já os especialistas na área, a gente sabe quais são os questionamentos, né? A gente acaba indo muito para aquele lado, porque a gente vai abrir para novos temas, né? Mas a gente vai ter sim entrevistas, né, Felipe, às vezes Sim. com pessoas assim que o pessoal quer É conhecer. bem, é bem interessante que você está falando agora, Dani, pelo seguinte, de abrir o espaço para amplitude de assuntos aqui, que eu vejo assim, a gente para pensar, vamos falar de saneamento, vamos. Só que quando eu falo de saneamento, eu falo de saúde, eu falo de saúde pública, eu estou falando de política, querendo ou não, sabe? Eu estou falando de que eu tenho uma empresa com muitas pessoas trabalhando, então eu falo de cuidado de saúde mental, é muito amplo, porque para ter saneamento eu tenho que ter uma empresa trabalhando nisso daí. A empresa necessita de pessoas. E as pessoas que movem toda essa máquina do saneamento. Então, a gente tem que ter cuidado com elas, pode falar de segurança do trabalho, enfim, tem muito assunto que a gente pode abordar aqui. Uma das coisas, né, que até brinquei que comecei falando que o Felipe é biólogo, mas parece engenheiro, né? E que eu sou engenheira e pareço de humanas. Eu sou apaixonada por direito, né? Apaixonada. Já falei diversas vezes que eu quase fiz faculdade de direito, né? Sou formada em engenharia química na Universidade Politécnica da USP, mas na última semana para se inscrever no vestibular, eu falei assim, não, vou prestar direito na São Francisco, né? E eu amava direito. E acabei indo para engenharia, né? Também gostava, tinha feito técnico em química. Aí os meus amigos falavam assim que o mundo idealista que eu achava no direito não era bem assim, e talvez eu pudesse me frustrar, porque eu já sabia, eu falava assim, que eu só vou fazer se eu for. Falava que eu ia ser promotora, que eu ia colocar até um advogado do nível do advogado do diabo na cadeia, muito louco, né? Mas enfim, daí eu acabei indo para engenharia, e essa paixão do direito, e o ITAS tem 5 cadeiras temáticas no direito, né? É uma das cadeiras que vocês vão ouvir muito o podcast de direito, tá? Porque a gente tem os melhores ali.
tem o Flávio Linkes, que eu sou super fã, ele já há 2 anos ganhar o prêmio, né, o melhor prêmio de advogado ambiental aqui no país. É muito legal conversar com ele. A gente tem o Caio também falando de compliance, então é um assunto que o pessoal quer ouvir bastante, né? Então, assim, a gente quer dar um misto. Tem assunto, por exemplo, a gente tentar falar numa linguagem que todo mundo entende, né? Mas às vezes você acaba entrando em temas técnicos. Mas a gente quer deixar uma mescla, né? Todo mundo conhecer os assuntos que o pessoal se sente à vontade de falar, né? E aí, e não é só, né, Felipe, gotejar a mente de quem está ouvindo, é gotejar a nossa mente, Com né? certeza. Porque às vezes a gente vai mudando, né? A gente, antes de começar, a gente estava discutindo outro ponto, daí, eu não concordo, eu discordo. E aí eu tenho certeza, assim, quando a gente começa a pensar, será que fulano não está certo? Será que eu estou errado? Eu vou ler, eu vou buscar. Então, eu acho que é muito legal isso, né, Felipe? Com certeza. Né? E eu acho, Felipe, que uma coisa também que é importante falar, né, como é que foi a escolha dos apresentadores, né? O Felipe, até então, aí agora ele está nas lives e tudo, mas o Felipe aí era, né, no trabalho anônimo, né? Então, e eu não, Sim. dá para perceber, né, que eu sou bem mais agitada, tal, então, porque não somos iguais, né? Como é que foi? Como é que entrou aí, Felipe? Na realidade, a gente já tinha feito um curso, acho que 2 ou 3 cursos juntos, só que online, então ninguém se conhecia. E aí acabou que a gente se conheceu de verdade na situação que teve em Joinville, aqui na Serra Dona Francisca, que ocorreu um acidente que teve repercussão internacional, que eu não queria que tivesse acontecido, porque eu tenho formação para atendimento à emergência com produto químico e perigoso, que é a De formação férias, HAZMAT, né? formação HAZMAT ICS lá, que é HAZMAT 5, que o pessoal fala. E eu estava de férias e me ligaram, meu Deus do céu, virou um caminhão de ácido na serra, tem que ir para lá. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, quando eu vi que repercutiu internacionalmente, enfim, por um acaso, a Daiane entrou em contato comigo, perguntando sobre o que tinha acontecido e tal, e se poderia marcar uma live. Vamos marcar, né? Vamos falar do assunto, já que já foi para nível internacional, não custa nada agora, vamos conversar sobre isso daí. E acabou que algumas pessoas, acho que acabaram falando com a Daiane e me indicaram para ela. E eu fiquei muito feliz pelas indicações também, quem indicou. É. E aí me chamou, a gente fez a live, foi bem bacana, acho que demorou umas 2 horas e meia também de live, né? A gente conversou bastante. E aí acabou que a gente começou a conversar com tava o Flávio Linkevich também, nessa live, a gente conversou bastante. Depois que acabou a live, a gente foi conversando. E eu acho que deu uns 2, 3 dias depois, daí ele entrou em contato comigo, perguntando se eu gostaria de fazer parte do projeto do ITAS e tudo. Então, assim, pessoalmente a gente não se conhece ainda. Pois é, a Só... gente ainda é verdade, a gente não se conhece, mas a gente fala, nossa, é tanto projeto junto, né? Eu acho Isso. que acabou pegando, assim, a conexão, né? Porque o Felipe já é mais calmo, eu já sou mais, né, acelerada. E a gente acaba tendo, a gente pensa parecido em muitas coisas, que para mim são bases, né? Mas a gente acaba tendo habilidades um pouco diferentes, então é complementares, né? E aí, o Felipe tem uma coisa que para mim é muito importante no saneamento, né? Quando a gente vai falar do gotejamento, do ITAS, que é a experiência de campo. Por quê? Eu sou engenheira, eu dimensiono estações, pessoal às vezes nem sabe o que eu faço, né? Não, eu sei dimensionar, eu também vou muito para campo. E eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouco a realidade do campo, Sim. porque é muito bonito, gente. E toda vez que eu dimensiono projeto, eu quero ir para o campo ajudar a startup. Por quê? Porque é muito bonito você no papel, você desenhar e você escrever. Só que o campo é outra realidade. Aí você vai lá. Então, nessa live aí, eu vi que o Felipe tinha um conhecimento muito amplo. Eu falei assim, nossa, mas é um biólogo que sabe de gestão de risco, mas que também opera a ETA.
e que tal, né? E aí a gente começou, acho que, a conversar de alguns temas, eu falei assim, puxa, vai na vibe, né? E aí a gente foi para o projeto do ITAS, e o Felipe é aquele cara que aprende tudo, né? Aprendeu a fazer site, né? Aí ele falava assim, não, vem, vamos. Aí eu falei assim, nossa, Felipe. Daí eu falei do gotejamento, ele falou assim, eu acho legal, né? Vamos fazer. Eu falei assim, É, vamos fazer. Vamos. aí ele começou a fazer as lives, né? Eu falei assim, puxa, ele se comunica bem. E aí a gente falou assim, não, vamos para ter um equilíbrio, né? Porque tem que ter. E é isso que o gotejamento quer falar muito. Porque, por exemplo, as pessoas não precisam ser iguais. Só que as pessoas precisam se respeitar. Então, se coloca duas Daiane aqui, vocês não aguentam. Porque, além de eu falar muito rápido, às vezes eu, né, da, enfim, os temas polêmicos, então tem que ter alguém para fazer esse balanço. Então eu falei assim, Um não, pouco isso daí, né? Tem é que mediar um pouco. A gente tem que mediar, muita gente tem que mediar a live e mediar a gente mesmo, vamos com calma. É engraçado que a gente se comunica na live, a gente já entende mais ou menos o que o outro pretende falar, o que o outro quer, e muitas vezes a gente está na live e está se comunicando pelo WhatsApp, dá uma acalmada aqui, segura a onda ali, justamente para a gente não perder o foco da conversa. É verdade. Então, é uma conexão, assim, a gente fala de valores, né? Mesmo assim, não se conhecendo, né? A gente acaba conversando muito, aprendendo muito, né? E é engraçado, porque eu sou muito assim, né? O pessoal fala que é 880 porque eu sou bem direta, assim, bem transparente, né? Às vezes eu me engano com as pessoas, como todo mundo, mas às vezes, assim, é muito mais comum, assim, se eu não gosto da pessoa, a pessoa vai perceber. Eu não vou falar mal dela, mas você também não vai ver, né? Aí, conversando, até depois da conversa que a gente teve, né, o professor Flávio, que é um advogado absurdamente nossa, a gente foi para um tema, eu nem lembro, mas era um tema que para mim, assim, media como a pessoa pensava, né? O que a pessoa priorizava. Então, foi aí da conexão. E aí, foi engraçado, né? E a gente acabou postergando muito o gotejamente, porque várias coisas aconteceram, mas, assim, acaba que tudo está linkado, foi o que o Felipe falou. A gente tem o ETS, que é o Ethos Sustentare, que é uma linha que a gente sentiu que as pessoas não sabem, é como se portar, elas não sabem o que é o DS, elas não sabem o que elas podem fazer. Então, e tudo começou com a água, né? Aí você vai mexer na água, você fala assim, caraca, mas eu tenho que mexer na parte social. Aí, mas a pessoa não sabe, aí eu vou ter que ensinar. Mas como é que eu vou ensinar? Gotejando a mente. Então, foi muito isso. Eu acho que Uma coisa que a gente pode fazer é que o Edson é um projeto tão complexo que a gente teria que fazer um podcast só para ele. a gente Sabe? vai fazer, vocês vão entender, E né? aí vocês vão entender o que é esse projeto que a gente está fazendo, que está em andamento já, está com Sim, as bastante. histórias estão lá. É complexo e é legal, porque, por exemplo, eu vou para um lado, você vai ver que ele tem um toque do RPG, que daí o Felipe já é viciado no RPG, jogava muito, né? Sim. E aí eu já vou para um lado. Então, assim, é uma conexão para que a gente ache o equilíbrio. Equilíbrio. E uma coisa que é engraçada, equilíbrio tem, porque às vezes a gente está numa situação assim de tensão, e daí ele fala, pô, eu tô puta que eu não sei o quê. E eu digo, ei, relaxa, cara, relaxa, tá tudo certo. Não, mas aí já é o extremo, já é relaxado demais. Aí. E aí, mas as coisas se resolvem, sabe? É isso que é interessante. As coisas acabam se resolvendo, tem um equilíbrio, cada um fala o que pensa e chega na hora de resolver. Ninguém fica com um melindre, né? A gente conversa, se eu tenho um ponto de vista, ela tem outro, a gente chega num consenso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. O Ethos foi assim também. O Ethos, para montar o logotipo do Ethos foi uma loucura, porque eu montei uma coisa e daí disse, não, mas eu acho que fica melhor assim, e aí a gente vai lá e faz aquele negócio. Ah, não ficou legal, vamos mudar, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, Dani, vamos com calma, sabe? E aí acaba entrando nessa questão do Mas, equilíbrio, né? é, A questão do respeito, é por isso que eu acho que
A gente vai ter canais com outras pessoas, né? Até o pessoal do direito vai começar a lançar, então é muito legal, né? A gente vai poder ouvir, vocês vão poder ouvir essas pessoas, mas essa questão do respeito é uma coisa que a gente está batendo muito. E, enfim, gente, o Gotejamente, né? Acho que já apresentando ele para vocês, aí vocês já ficaram sabendo um pouquinho do projeto. Ele é um projeto, assim, que vai ser muito legal, né? A gente acaba tendo contato com bastante gente, né? Não só do saneamento, mas por conta das universidades. Também a gente quer trazer também, muitas vezes, a população, a pessoa que está sentindo aquilo, porque daí a gente consegue fazer vários pontos de vistas, né? E eu acho que a gente vai conseguir isso, né, Felipe? Com toda certeza. Isso não tem dúvida. Uma coisa que eu acho importante falar, eu falo que a gente está num país muito polarizado, né? E aí, que eu senti que é uma das coisas que a gente quer trazer para o Gotejamente, porque assim, se fulano fala isso, fulano não é legal, fulano tal. E eu falei assim, gente, mas é engraçado, porque são pessoas que a gente cresceu com a pessoa, às vezes, a gente conhece a essência da pessoa. Como é que as pessoas, né, brigam no WhatsApp, não fala com fulano, não fala com ciclano. E aí eu sempre falo que, para mim, talvez a explicação disso tudo, eu super recomendo aquele documentário, é um episódio só do Netflix, que chama O Dilema das Redes. E aí, por isso que gotejamente vem. O que eu quero dizer? Se você tem, por exemplo, é besteira, mas olha só, eu e o Felipe temos os mesmos amigos no Facebook, no Instagram, sei lá, na rede. Sim. O que eu vou ver não vai ser a mesma coisa que o Felipe vai ver, porque ela vai se combinar baseado nas minhas curtidas, nas N coisas, então. E muitas vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente, no fundo, quer. E aí, eu acho que a rede tem muito disso, né? E aí as pessoas acabam não pensando, não ouvindo, não lendo, ou simplesmente a gente pode até ler, mas a gente tampa o ouvido. Então, a ideia do gotejamente é tentar a gente ver o outro lado, é claro que não vai entender, mas a gente trazer assuntos. E o problema é que isso também está acontecendo na ciência, gente. Por exemplo, a gente vai ter uma live aqui para falar sobre mudanças climáticas, né? É um assunto que eu fico muito brava quando eu escuto o negacionista falar. Eu falo, caraca, meu, a gente... Pô, não é possível, sabe? Então, assim, mas às vezes as pessoas... mas fulano falou, ou não viu a fonte... E acreditado, né, que os avós falavam, né? Você conta uma mentira como que é uma vez, depois como que é, Felipe? Você vai contando, daqui a pouco vira uma verdade, sei lá. Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Isso é muito louco, porque então a gente quer tentar desconstruir isso. Uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar também, Daiane, é que, independente de quem estiver com a gente aqui no podcast, vai chegar num ponto que alguém vai fazer um comentário e a gente vai tentar mediar isso daí, e vai ter no chat lá, são isso, são partido tal, são partido tal. Então, assim, uma coisa que fique bem clara para todo mundo. Nós não somos partidários. Independente se eu votei em um, o Daiane votou em outro, votamos no mesmo, não importa. Nós não somos partidários, nós somos políticos. O que é a nossa a definição de política para nós é isso aí. Política é a gente discutir os assuntos da sociedade, tá? Para tentar melhorar, certo? Então, essa que é a ideia do gotejamento também. A gente trazer esse viés aqui para dentro. Discussão de assuntos da sociedade, discussão de assuntos que a gente pode fazer para melhorar, tá? Mas sem o viés partidário. Isso a gente não vai tomar partido. Na verdade, não ter um viés é praticamente impossível. Todo mundo tem um lado que tende ou não. Mas o que acontece? A gente tenta aqui, a questão do equilíbrio, sabe? Uma coisa que o Felipe falou que é importante, por exemplo, quando eu fui fazer a live da floretação, participei de duas. A primeira, gente, eu já tinha uma tendência, já era a favor, porque eu já tinha lido muito, mas eu queria ouvir as pessoas que eram contra, para entender. E aí fui chamando, porque as pessoas às vezes escrevem um monte de coisa na rede, na hora de defender, elas
E ninguém quis, ou seja, por quê? Porque, na verdade, tecnicamente, não tinha defesa. Elas não querem se expor na realidade, né? Exatamente. Então, qual que é a ideia, gente? Isso fique muito claro, que é uma coisa que eu tenho muito, assim, que nem a da privatização. Eu quis colocar pessoas que eu sabia que era contra e quem era a favor, sabe? Por quê? Porque se algum assunto, sei lá, não concordo, tal, vem para roda, sabe? Vem falar. Então essa abertura a gente quer ter, a gente quer ouvir. Mas é claro que tem assuntos, por exemplo, se a pessoa quer falar alguma coisa que vai diretamente contra o ODS, sei lá, desrespeitar, eu sou a favor, sei lá, da discriminação, coisa assim, não, jamais. Mas eu quero dizer assim, os assuntos que, puxa, que nem técnico, às vezes é uma dúvida, que às vezes a sua dúvida é de todo mundo. Então, que fique claro, né? E também vocês podem convidar a gente, tá? Não é só um Podem lado. convidar, podem convidar a gente também para falar em qualquer assunto, lives, enfim. E é isso aqui, né? Eu acho que nesse nosso primeiro podcast, né, Felipe? Eu acho que a gente precisam conhecer, e eu espero que vocês viciem, né? Ele vai ter lá a gente vai deixar ele aqui no YouTube, vai deixar ele nos canais também para às vezes ir ouvindo. E indique aí, gente. E também a gente vai deixar um espacinho, a gente vai apresentar qual que é o espaço de vocês fazerem perguntas ou darem até sugestões, né, Felipe, de temas, né? Ai, fala sobre isso, eu quero aprender. Porque, gente, a gente vai atrás, né? Eu vou atrás da universidade, ou às vezes profissional, mas podem trazer essa ideia. A gente quer gotejamento de todos os lados, né, Felipe? E muitas pessoas, eu digo assim, eu moro em Santa Catarina, daí ele mora em Jundiaí, eu moro em Joinville, e a Santa Catarina mora em Jundiaí, que é São Paulo. Nada impede que vocês cheguem e digam assim, mandem pra gente, pô, queria que vocês chamassem tal pessoa de tal lugar, sei lá, do Espírito Santo, da Paraíba, enfim. Cara de pau eu tenho, né? A Daiane é aquela que chega lá e chama o cara vem e a gente fala e tá tudo certo. Tá? Mas a sugestão, isso é muito interessante, sabe? Para a gente conseguir falar sobre diversas realidades. Porque a minha realidade aqui onde eu moro é muito diferente da realidade da Daiane, que é muito diferente da realidade de quem mora no norte, ou então que mora no nordeste, no noroeste do país, no sudeste. Então, é muito diferente. Então, a gente tem que conhecer todas as realidades possíveis para conseguir se posicionar em relação a alguma coisa. Sabe? É verdade, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, esse vai ser o nosso goteja a mente, né? E como eu sou muito, muito musical, né? Meu Deus. Olha lá, Meu eu Deus. tenho uma ideia aqui, as ideias loucas, né? No final, assim, não sei se em todos, né? Se vai dar certo a gente deixar aí uma canção, né? Sei lá, da nossa época, alguma coisa aí, né? Para dar aquela descontraída. Depois que você jogou um monte de coisa na mente, você vai dar Com uma certeza. relaxada, né, Felipe? Até uma reflexão, alguma coisa assim, é bem interessante a gente trabalhar com isso daí. A Daiane tem umas ideias da gente cantar, eu acho que Não, mas isso daí é não pelo é o momento, não é o momento para isso. não no gotejamente. Logo Aqui depois vocês não, vão saber. ao Do vivo não, canto. mas nem Já a estamos pau. trabalhando nisso. Certo, gente? Então a gente agradece muito vocês, tá? De coração, muito obrigado. Escutem a gente, assistam a gente. Vamos trazer bastante informação legal, bastante E deixe comentários também, tá? Aí vocês vão ter lá no YouTube. Gente, curtida, tá? E também se inscreva no canal. Se inscreve e faz, cara. Indica, aí bora lá, né? Vamos mudar, né? Vamos disseminar informação para todo mundo aí, vamos tornar esse mundo, entregar mais conhecimento para o mundo aí. Certo, galera? É isso. Até a próxima Um aí, abraço gente. para vocês, até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Ixi, quanto tempo deu, Felipe? Caraca, peraí.